Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é agradecer pela entrevista ao projeto de extensão Memórias da Pandemia, Ações e Reflexões na Escola Básica do Norte do Paraná, do Norte Pioneiro do Paraná, na qual o professor Luiz Antônio, que é do meu departamento, coordena esse projeto de extensão, né? Então, eu agradeço a sua presença aí. Eu fiquei responsável de fazer o contato com os gestores ou sindicatos que representam os professores da rede básica e inclusive do ensino superior. Eu queria também agradecer que você autorizou o uso da imagem para a divulgação do projeto, caso seja divulgado, para eles façam algum outro tipo de trabalho. Eu agradeço também. A primeira questão colocada para você é a seguinte: poderia se identificar em termos de docente, instituição, cargo, função, disciplina e cargo de gestor no Sindiprova Duel? Ok, então, primeiro, boa tarde, eu quero agradecer pelo convite em participar dessa pesquisa, né, uma pesquisa importante que se faz tão necessária para poder registrar toda a trajetória, os desafios e as limitações que estão sendo postas aí para nós docentes com esse ensino remoto em termos de pandemia. Bom, eu sou Lorena Ferreira Portes, sou assistente social, mestre em educação, doutora em serviço social e política social, sou professora adjunta do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina, sou professora concursada, efetiva desde 2015 na UEL, e estou há duas já diretorias aí participando do Sindipro, no âmbito da tesouraria. Então, atualmente eu sou a primeira tesoureira do Sindipro Duel. Então tá, muito obrigado. Como a pandemia da Covid-19 afetou as atividades da instituição de ensino em que você trabalha? Bom, a partir de março do ano passado, nós fomos aí, fomos atacados, vamos dizer assim, num primeiro momento pela pandemia, que trouxe aí todo um processo de agravamento da saúde e que nos exigia um processo de isolamento. Diante dessa exigência de afastamento para evitar a propagação do vírus, a educação, de uma forma geral, mas particularmente as universidades, o ensino superior e nós da UEL, tivemos que buscar, repensar em formas, em estratégias para poder enfrentar a questão da pandemia, do isolamento, revendo as nossas estratégias. A UEL, inicialmente, cancela o seu calendário acadêmico em março, e depois retoma em junho. Então, inicialmente, nós temos o nosso calendário cancelado, por uma questão também de pressão, por uma questão de alinhamento, eu diria assim, político, e até de rendição da própria reitoria. Nós teremos a retomada do calendário, e assim as atividades acadêmicas elas passam a ser desenvolvidas de forma não presencial. A UEL, a princípio, ela cria toda a sua normativa, a resolução 020, depois hoje a resolução 027, e organiza e apresenta o que ela concebe por essa atividade não presencial, que aí ficou o termo ensino remoto, emergencial, mais conhecido como ERE. Então, isso trouxe impactos na organização política e na organização acadêmica da universidade. E o nosso departamento, particularmente o departamento de serviço social, já se colocou politicamente contrário ao retorno, à retomada dos calendários, mas diante da decisão soberana das instâncias colegiadas, nós tivemos que readaptar todo o nosso cronograma, os nossos programas de ensino na modalidade remota. Então, a partir de junho, nós retomamos as atividades acadêmicas de forma não presencial e estamos até o presente momento desta forma remota dentro da universidade. O primeiro semestre da UEL, sobretudo o nosso curso, foi todo remoto, então nós não tivemos nenhuma atividade presencial. E agora deliberamos também, em termos de departamento, que mais esse semestre nós não retornaremos presencialmente. Então, revemos, construímos planos especiais
né, para poder dar conta do ano letivo, e só finalizaremos o ano letivo de 2020 na UEL, agora dia 25 de junho de 2021, e a partir de 2 de agosto a gente começa o ano letivo de 2021. Bom, não sei se eu já posso falar, Celso, mas isso trouxe impactos, para além da organização pedagógica, isso trouxe impactos na própria relação professor-aluno, isso trouxe impactos nas nossas condições de trabalho, isso trouxe impacto para a gente poder dar conta de materializar, de efetivar o que a gente defendeu nos nossos projetos pedagógicos, do perfil formativo, dos conteúdos a serem trabalhados, das competências a serem desenvolvidas. Então, para além do impacto, né, da gestão da organização, academicamente falando, isso traz impactos também politicamente, em termos de projeto, em termos de proposta pedagógica, relação professor-aluno, e principalmente da intensificação do trabalho. Nós temos percebido, né, além do adoecimento físico, do trabalho exaustivo, qual nós estamos sendo colocados aí, um processo de adoecimento da nossa saúde, né, mental. Então, sem essa relação com o presencial, nós estamos trabalhando muito mais do que trabalhávamos antes, em termos de carga horária. Temos aí que nos adequar, e até tirando do nosso bolso mesmo, né, a condições materiais para equipamentos, microfone, câmera, quer dizer, estamos fazendo com que a nossa casa, o nosso ambiente doméstico se torne um estúdio, né, de aula, e nós não fizemos concurso para essa modalidade, nós não coadunamos com essa modalidade à distância, então isso fere os nossos princípios, fere as nossas condições de trabalho e traz implicações para a nossa saúde. Entendi, você avançou mesmo nas questões. Então, eu vou fazer uma questão mais específica. Quais foram as adaptações, você já respondeu em parte, necessárias para passar do ensino presencial para o remoto? Você disse que teve que fazer várias aquisições em termos de equipamentos para criar um ambiente propício para a transmissão das aulas via encontros síncronos, né? Teve outros tipos de adaptações que você teve que fazer? Tá. Então, primeiro, a gente teve que adaptar os nossos programas das disciplinas, né? O próprio curso teve que criar um plano especial de matriz para pensar na organização, como é que as aulas, como é que o conteúdo ia ser trabalhado. Então, nós organizamos essa noção mesmo de aula. Então, em atividades síncronas, em atividades assíncronas, né? Trazendo toda aí já o jargão do EAD. Então, nós passamos a organizar as nossas atividades num tempo síncrono, utilizamos de diversas plataformas digitais. Então, dessas plataformas, o Google Meet, né, nós utilizamos mais o Classroom. Passamos também a ter que nos qualificar individualmente para poder acessar essas tecnologias, essas plataformas, né? Uma vez que não fomos preparados para atuar nesta modalidade, utilizávamos como suporte, como uma forma de dar um apoio nas nossas aulas, mas não como a grande ferramenta, né? Então, tivemos que adaptar os nossos programas de disciplinas nesta forma de atividade síncrona, atividade assíncrona, né? Tivemos que buscar adaptações tecnológicas, como eu falei, eu particularmente tive que comprar um pacote de internet com maior qualidade, tive que incrementar os meus aparelhos aqui, notebook, câmera, microfone, para poder dar conta, né? E a outra adaptação foi rever os nossos programas, e aí é preciso enfatizar que nós tivemos, sim, um ataque aos objetivos que estávamos ali propostos, não conseguimos dar conta. Então, isso foi uma readequação que nós tivemos que fazer do conteúdo, dos textos, das estratégias didático-pedagógicas, né? E de aprender a lidar da aula para a letrinha, né? A questão da falta de interação, da falta de participação, que a gente também entende, o aluno, as suas condições, as suas fragilidades, mas isso trouxe para nós um grande desafio de adaptação com a tela do computador, né? A gente já acorda ligando o computador, porque o nosso meio de trabalho foi transformado. Então, isso faz com que a gente tenha buscado se readequar,
A gente também teve que buscar rever as estratégias pedagógicas e também os materiais, né? Metodologicamente, nós também fomos levados a repensar, né, o nosso trabalho, o que está nos exigindo constantemente, para além desta qualificação, é tentar garantir o mínimo, né, de qualidade nessas aulas, de forma assíncrona, né, e síncrona também. Agora, puxando um pouco para o Sindipro, Aduel, o sindicato adotou algum tipo de política de defesa dos associados, professores em geral, diante da pandemia? Bom, então, primeiro, né, Celso, que é importantíssimo frisar que o sindicato sempre se pautou contrário a esse ensino remoto. Desde o início, o sindicato se colocou no sentido de defender a educação presencial e entender que era importante né, cancelar o calendário. Então, o sindicato sempre teve um posicionamento político, mantém esse posicionamento político em defesa da educação da universidade pública presencial. Né? O sindicato não coadunou, não apoiou, né, esta direção privatista e eadista que está no interior dessas universidades, das próprias reitorias. Né? Então, e o sindicato se coloca, né, como seu dever sindical, na defesa das próprias condições de trabalho desses docentes. Então, o sindicato pauta isso com as reitorias, na comissão, quer dizer, como é que ficam as condições de trabalho dos docentes? O sindicato, então, leva esta pauta para a reitoria, leva esta pauta nas assembleias, né? Recentemente, nós tivemos aí também uma retomada de uma proposta de avaliação de desempenho docente, em que o sindicato se coloca contrário a essa estratégia coercitiva, né? O sindicato também tem utilizado diferentes canais, principalmente as assembleias, né, para buscar o que, ao meu ver, afetou muito, que é a articulação, a mobilização política da categoria. Então, o sindicato vem nesta direção de buscar esse fortalecimento, de mobilizar a categoria em defesa dessa universidade pública, em defesa dos serviços públicos, em defesa das nossas condições de trabalho, né? Em defesa aí de uma educação que não seja uma educação mercadoria, que não seja uma educação movida por essa direção privatista e eadista. Então, o sindicato vem constantemente se posicionando politicamente em defesa da universidade, dos serviços públicos, da própria categoria, das suas condições de trabalho e de uma educação presencial. Esse tem sido o movimento que o Sindipro Aduel tem construído constantemente, arduamente. Então tá, eu agradeço a sua participação, viu, Lorena? Já passou do tempo, inclusive. Agradeço a sua entrevista aí. Imagina, obrigada. Qualquer coisa me chama aí, estou à disposição, tá bom? Tá bom. Vou finalizar a gravação. A gravação. Ok.